Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o nosso tema vai ser mercado de bioinsumos e as tendências no setor. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tem aqui do meu lado o professor Luiz Aleone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bom? Tudo jóia. Vamos lá. E temos o nosso convidado de hoje, que é o José Roberto Pereira de Castro. Olá, José Roberto, seja bem-vindo ao nosso SoloCast. Muito obrigado, é uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Eu vou falar um pouquinho do histórico profissional do José Roberto. Ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Exalc USP, possui especialização em Administração de Empresas pela FGV e em Administração de Comunicação com o Mercado pela mesma instituição. Trabalhou no Grupo Stoller, atuando em diversas funções, foi gerente de marketing da Produquímica ICL, gerente de desenvolvimento de negócios da Multitécnica, diretor de marketing do Grupo Biosoja Vitia. Além disso, foi diretor de comunicação e diretor de meio ambiente da Absolo, que é a Associação Brasileira de Tecnologia em Nutrição Vegetal, e presidente da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes. E desde fevereiro de 2022, ele trabalha como consultor e conselheiro de empresas do agronegócio. Então, para começar a nossa conversa aqui, José Roberto, eu acho que a primeira pergunta, que a gente pode fazer para falar um pouco sobre o mercado de bioinsumos é entender quais que são os principais bioinsumos usados na agricultura brasileira atualmente. Thaís, bioinsumos compreende uma categoria ampla de insumos, de produtos agrícolas, né? Desde biofertilizantes, por exemplo, que é uma categoria recente, tem uma normativa própria, né, que compreende produtos à base de aminoácidos, ácidos úmicos, extratos de algas, extratos vegetais, e temos também dentro dos bioinsumos inoculantes, que são usados hoje em dia para fins diversos, começaram a ser usados na agricultura brasileira já há décadas, né? E temos também os bioinsumos voltados para a proteção vegetal, né, que compreendem inseticidas, fungicidas e nematicidas. Ai, que interessante. Muito bom. Bom, Zé, é uma satisfação ter você aqui. A gente já se conhece desde os tempos da Exalc, fomos contemporâneos. E eu sinto na sua carreira um interesse muito grande em qualificação de pessoal e qualidade do produto agrícola, né? Quando você fala do bioinsumos e expõe todo esse leque de produtos, né, com esse crescimento gigantesco que ocorreu, né, isso está sendo acompanhado pela qualidade do bioinsumo. Quer dizer, de forma geral, os bioinsumos estão seguindo as normas de qualidade. Nós temos hoje no Brasil, de forma geral, bons bioinsumos, ou ainda tem uma parte que ainda carece da qualidade esperada? Olha, Luiz, primeiro eu gostaria de cumprimentá-lo, né, dizer a admiração que eu tenho pelo seu trabalho frente a Solo Agro, porque não há possibilidade de nós termos evolução sem que ocorra a evolução no conhecimento, né, sem que os profissionais eles se qualifiquem, né. E, basicamente, hoje a Solo Agro oferece uma gama de opções de grande relevância para o profissional do presente e o profissional do futuro, né? Obrigado. Veja, nós estamos tendo evoluções importantes e os diversos, vamos dizer, atores desse segmento vêm se comportando de uma forma bastante profissional, a começar pelo próprio Ministério da Agricultura, que vem debatendo com a sociedade toda a questão regulatória envolvendo os insumos, né? E no que se refere aos bioinsumos, não é diferente disso.
Eu tenho visto com muita alegria, com muita satisfação, também o profissionalismo dentro das empresas, sabe? Acaba que as empresas que não se prepararem, elas acabam tendo dificuldade para ter um lugar ao sol, né? Há não muito tempo atrás, eu falei para um público seleto de profissionais de empresas produtoras de bioinsumos sobre os pilares da vantagem competitiva em bioinsumos. E só lá naquela ocasião eu elenquei 16 pilares, né? Então, se as pessoas não se prepararem, se as empresas não fizerem os investimentos necessários em aperfeiçoamento de produto e em capacitação dos seus colaboradores, elas acabam perdendo potencial de crescimento e acabam mesmo perdendo relevância no mercado. Bem interessante isso, nessa questão da qualidade tem que estar sempre presente, né? Excelente. E, na sua opinião, José Roberto, por que a partir de 2015 esse mercado de bioinsumos teve uma ascensão tão grande assim? É, Saberia nos explicar pela sua visão de gestor? sim. Você sabe que 2015 foi realmente um ponto de virada, principalmente no que se refere aos bioinsumos para a proteção de plantas, né? A partir daí nós tivemos um crescimento, e temos tido, né, um crescimento muito importante na adoção de bionematicidas, bioinseticidas e biofungicidas. Nós temos excelentes pesquisadores aqui no Brasil e professores que já trabalham com isso há muito tempo, mas a partir de 2015 nós passamos a ter uma maior atenção e muitas empresas que já estavam envolvidas, por exemplo, na produção de inoculantes, entenderam que tinham uma oportunidade para ampliar o seu portfólio, né? E foi algo assim, realmente muito rápido, e só não foi mais rápido porque ainda havia uma oferta restrita de insumos para os diferentes usos, né? Mas, por exemplo, nós temos um alto nível de adoção hoje de nematicidas em várias culturas, mesmo culturas extensivas como soja, como milho, e culturas intensivas, né, como alho, cebola, batata, cenoura, né? Então, nessas últimas intensivas, por exemplo, nós já temos o uso de bionematicidas em mais de 50% da área cultivada a cada ano. Bem legal, né? E eu não sei se foi uma sensação que eu tive e gostaria de compartilhar com você e ver se você concorda. Eu achava, nesse ponto de virada que você comentou, que haveria mais restrição, que haveria uma dificuldade de que isso entrasse realmente na cabeça das pessoas, dos profissionais e fosse adotado. Eu não sei se foi surpresa para mim, talvez por não ser dessa área de proteção de plantas, mas me deu a impressão que a aceitação foi maior do que pelo menos eu esperava, né? Você sentiu isso também? Quer dizer, o produto biológico que sempre foi ensinado há tantas décadas, como você comentou, que seria uma boa opção, mas que não era implementada, de repente passou a ser aceito, para mim, de uma forma que foi uma surpresa. Positiva, mas que foi uma surpresa. Você compartilha dessa opinião? Olha, Luiz, foi uma surpresa para mim também, mesmo que eu estivesse trabalhando para que isso acontecesse, foi uma surpresa. Eu tenho a impressão que as empresas e os profissionais, os técnicos envolvidos, eles perceberam que os bioinsumos eles poderiam servir de reforço no manejo dos sistemas agrícolas. Eles não vieram necessariamente para substituir aqueles defensivos químicos, mas sim para tornar o manejo mais robusto. Eu vou dar um exemplo para você, né? Nós falávamos de bionematicidas, né? Em muitas culturas, né, nós temos problemas sérios com nematóides e os nematicidas químicos não são indicados para uso naqueles cultivos, né? Então, nós tínhamos um problema e não tínhamos uma solução eficaz. A partir do momento em que começou-se a demonstrar que bionematicida à base de Purpureoxylium
reduzir a população de certos nematóides importantes no sistema de produção, ou nematicidas com base em bacilos, protegiam as raízes contra nematóides, houve um interesse, as respostas agronômicas corresponderam às expectativas e isso tem contribuído muito, né? Nós estamos aqui com a Thaís, que é uma entomologista, né, com uma formação muito sólida nessa área, e um dos usos tem sido um inseticida ou inseticidas à base de bovéria ou de zárea, que têm sido muito importantes para manejar a cigarrinha do milho, né? A cigarrinha do milho ela já vinha sendo manejada com questões culturais e com manejo químico. Agora, o manejo biológico, em conjunto com o manejo cultural e com o manejo químico, tornou o resultado superior, ou seja, fez com que nós tivéssemos um melhor manejo e uma menor incidência de enfesamento do milho, né? Então, essa questão, Luiz, de encontrar caminhos que fossem relevantes, né, e para insumos que não têm substituto em outras categorias, né, permitiu esse rápido crescimento. Muito bom. Até só, Thaís, eu vejo vocês conversando. Eu falei, a coisa vai para o lado das pragas agora. Mas, Zé, eu tenho comentado com os alunos de graduação. Sim. Que o profissional, hoje em dia, que não dominar química orgânica e biologia, ele está fora. Porque quando a gente fala de qualquer sistema conservacionista, integração lavoura, pecuária, floresta, plantio direto, rotação de culturas, mix de culturas, você está pondo material orgânico, né? Então, se você não tiver uma base de ácido carboxílico, álcool, éster, éter, cetona, pelo menos entender, fica difícil você falar de acetato, oxalato, piruvato. E a outra é biologia. Eu comento com eles que, na nossa época de graduação, tinha 1 ou 2 aulas de biologia e olha lá. Hoje, na Exalc, por exemplo, tem um curso de graduação obrigatório de 1 semestre em biologia do solo. Quer dizer, eles têm a base de microbiologia, eles têm fitopatologia, entomologia e biologia do solo. Você concorda com esse alerta que eu faço para os alunos? 100%. Não tem como não concordar, né? Conhecimento de química orgânica, de bioquímica, acaba sendo fundamental para que nós possamos entender os processos todos e as consequências das nossas ações, né? Você tem um tremendo conhecimento na área de solos, né, na área de química de solos, e nós vimos por décadas o quanto a evolução da química de solo permitiu que nós incrementássemos a produtividade. Se não houvesse esse aumento de conhecimento da química de solo, nós não estaríamos tendo o sucesso que temos no Cerrado brasileiro, por exemplo. Sim. O aumento do conhecimento da física de solo foi super importante para determinar as estratégias de conservação de solo. E eu tenho visto que a biologia do solo poderá contribuir mais do que vem contribuindo hoje, né? Eu arriscaria dizer que nós estamos ainda no início da curva de aprendizagem sobre a questão biológica do solo e o quanto ela pode contribuir para a produção sustentável. Muito bom. Aproveitando esse gancho, né, professor, e aproveitando que o José Roberto foi presidente de uma associação de importadores de inoculantes, né? E eu gostaria de saber um pouco, então, voltando para a parte dos inoculantes, porque o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo, né? E em relação a se a inoculação ela é suficiente, né, para a demanda de nitrogênio na cultura da soja, ou se ainda não é suficiente para isso ainda. Legal. Olha, a AMP foi uma associação constituída inicialmente por empresas brasileiras, produtoras de inoculante,
E, num segundo momento, ela incorporou também as empresas importadoras de inoculante aqui no país, né? E o legal disso é que você pode ver lá empresas que competem no campo pelos mesmos clientes, desenvolvendo ações conjuntas no sentido de dar suporte ao crescimento do setor, né? Hoje, nós já podemos nos orgulhar, de dizer que temos uma elevada produtividade de soja no país todo, né? Nos 45 milhões de hectares que nós temos cultivados com soja, sem a necessidade de fazer a aplicação de nitrogênio na forma mineral, né? Basicamente, nós conseguimos, mesmo em situações de alto rendimento, altas produtividades de soja, nós conseguimos fazer com que a fixação biológica de nitrogênio seja suficiente para atender a demanda, levando em conta que, na verdade, a soja tem uma grande demanda de nitrogênio em função do tipo de grão que ela gera, tem um alto teor de proteína, e olha, a única cultura produtora de grãos que eu conheço que demanda mais nitrogênio do que todos os demais nutrientes somados, né? E exatamente em função desse alto teor de proteína, né? Só complementando essa questão, nós temos uma curiosidade aí, né? Nós temos trabalhado já há décadas com apenas 4 estirpes de debradyrhizóbio, né? E essas 4 estirpes têm mostrado uma plasticidade tremenda. Então, por exemplo, ao longo desses últimos 40 anos, nós tivemos ganhos contínuos de produtividade de soja, fazendo com que a demanda de nitrogênio crescesse, e, ao mesmo tempo, para acomodar melhor um segundo ciclo, né, nós encurtamos o ciclo da soja. Então, o ciclo da soja, que anteriormente era de 155 dias, nós tínhamos uma predominância de materiais de ciclo longo ou de ciclo normal, nós encurtamos esse ciclo. Hoje em dia, nós temos uma forte predominância de materiais ou super precoces ou precoces. Basicamente, nós tiramos, em média, umas 5 semanas do ciclo da soja, aumentamos a produtividade e, ainda assim, essas bactérias têm conseguido garantir os níveis apropriados de nitrogênio. Que maravilha! Zé, falando de sistemas em sucessão, né, que isso é outra característica da agricultura brasileira que explodiu também de forma efetiva, né? Eram casos isolados antigamente que faziam Sim. a chamada safrinha, que até mudou de nome, primeira safra, segunda safra, tudo. Pela sua experiência de tanto tempo no meio, você acha que o manejo da adubação, né, ela tem acompanhado esse aumento de população de plantas, né? Porque a agricultura tradicional foi montada na estação ideal, você cultiva e ponto final, né? Às vezes faz uma rotação ou outra. Hoje o uso do solo está muito mais intenso, né? Pela sua experiência, o uso não só de adubos, mas de insumos em geral, contando também os químicos e os bioinsumos, eles têm conseguido suprir esse aumento na população de plantas? O que você tem sentido? Olha, Luiz, tem situações em que você sente que está trocando o pneu do carro com o veículo em movimento, né? Uhum. E, às vezes, as novas demandas elas vão surgindo por conta de questões econômicas e instituições de ensino, instituições de pesquisa têm que ir buscando as informações e auxiliando os produtores a ajustar os sistemas de produção, né? Eu imagino o quanto uma instituição como a Exalc, como a Solo Agro, acaba sendo pressionado por conhecimento em relação a isso, né? Porque, na verdade, muda tudo. Agora, é uma mudança possível, como nós temos visto, e altamente desejável. Veja o que acontece, né? Ao ter 2 ciclos em uma mesma área, nós conseguimos diluir custos de uso da terra, custo de uso de máquinas e equipamentos,
custo de folha de pagamento, né? Então, vamos comparar aí a nossa produção de soja e milho aqui no país com a produção de soja e milho nos Estados Unidos. Quando a gente pega importantes estados norte-americanos, Indiana, Illinois, Iowa, isso é uma forte tradição, tanto na produção de milho como de soja. Mas a cada safra, o produtor ele determina qual é a área que ele vai ter de soja e qual é a área que ele vai ter de milho. Porque chega no inverno, o solo está coberto de gelo, né? Então, ele tem que ter todo o resultado econômico da operação dele em um único ciclo. Aqui no Brasil, conversando com administradores de grandes grupos do Centro-Oeste, né, eles estão projetando para os próximos 10 anos que 70% do resultado da operação virá da soja e 30% do milho. Mais ou menos aí uns 2/3, 1/3. Né? E o milho brasileiro, apenas dando uma visão, eu vou sugerir que quem estiver nos assistindo que tome nota, né? Vai ganhar uma atração tremenda nos próximos 10 anos, porque nós temos tido aumento da produção animal, e produção animal depende de milho. Nós temos tendo um aumento da produção de etanol a partir de milho, e novos projetos estão sendo anunciados. Nós estamos tendo uma exportação crescente dos nossos grãos de milho via Corredor Norte, né? Então, a demanda vai crescer muito nesse próximo período para atender as nossas demandas internas e também as demandas externas, né? E o que nos resta fazer é acelerar a nossa aprendizagem, né? Eu vou antecipar aqui uma fala que eu costumo mencionar de um professor do MIT chamado Peter Senge. Ele escreveu em um livro que em português se chama A Quinta Disciplina, e ele fala que uma das principais ferramentas de vantagem competitiva é aprender mais rápido e melhor do que os nossos competidores, né? Então, nós precisamos aprender rápido e precisamos aprender bem, de forma tal que possamos implementar bem. Esse é um desafio, né? Inclusive para quem está no ensino, porque você pega uma nova geração ávida por conhecimento, mas por conhecimento rápido, né? Então, vai nessa linha que você comentou também, que é algo que a gente vai conversar daqui a pouco sobre a experiência do Zé como gestor, né, Thaís? Sim, com certeza. E ainda na linha do mercado de bioinsumos, né? Eu gostaria de saber um pouco, puxando a sardinha para o meu lado, professor, dos pesticidas, né? Você como gestor, olhando como uma visão de gestor mesmo, como que estão os pesticidas biológicos hoje em dia no mercado agrícola? E eu queria saber, assim, um pouco sobre os macro e microbiológicos, né? Porque eu percebo que isso é uma tendência que está acontecendo no setor. E como que tem sido? Estão crescendo essas demandas? O produtor está aderindo a esse tipo de produto, né? E entender quais que são esses principais que estão aí no mercado hoje em dia. Bacana, muito boa a sua pergunta, Thaís. Veja, eu vou começar pelos macrobiológicos, né? E dizer que o Brasil, e sobretudo aqui o estado de São Paulo, tem uma tradição muito forte no uso de macrobiológico Cotésia. em cana-de-açúcar, né? Então, são mais de 40 anos de uso com sucesso, né, para o manejo da broca. Nós estamos tendo, nesse momento, as empresas fazendo o desenvolvimento e acelerando a introdução no mercado de outros macrobiológicos com base em insetos que são predadores ou que são parasitas de insetos praga. Temos um potencial aí também com microácaros como inseticida, né? E temos um fator hoje que nos auxilia muito quanto à evolução dos macrobiológicos, que é o crescimento do uso de drones no setor agrícola, né? Então, drones com dispensers
que podem fazer aplicações localizadas ou em área total com muita efetividade. Agora, é um campo que está, vamos dizer, caminhando de uma forma ainda um pouco mais lenta, porque tem menos ofertantes do que os defensivos microbiológicos, né? Mas eu quero salientar que muita pesquisa existe, pesquisa de qualidade, por exemplo, a área de entomologia da Embrapa Soja vem fazendo trabalhos muito bem feitos com inseticidas macrobiológicos, né? Os microbiológicos vêm crescendo com uma velocidade grande. Não são propriamente ativos novos, são ativos já pesquisados há um bom tempo, e aqui eu saliento o trabalho do Instituto Biológico, o trabalho da Embrapa Meio Ambiente, né, dando uma contribuição tremenda. Então, a Bovéria baciana tem uma série de aplicações no agro, desde controle de mosca branca ao controle de cigarrinha, que nós mencionamos há pouco, né? Tem um grande potencial para uso no manejo da broca do cafeeiro, né, que é uma praga de difícil controle. Nós temos o metarrhizium, que já vem sendo usado há muito, muito tempo e que é uma excelente opção para o manejo de cigarrinhas em pastagens, né? E temos também, como biofungicida, por exemplo, o tricoderma, que vem sendo largamente utilizado. É o principal biofungicida hoje em uso, ele é extremamente eficaz na estratégia de manejo de esclerotínia, que causa mofo branco, mas também é útil no manejo de doenças de raízes, como risotônia, fusário e tal. E temos os bionematicidas, que eu citei há pouco, que vem tendo uma adoção crescente em praticamente todas as culturas. Mesmo aquelas culturas que já tinham um uso de nematicida químico por ocasião do plantio, como a cana-de-açúcar, tem apresentado um crescimento na adoção de também bionematicidas. Sim. Olha, muito bom saber Muito disso. bacana, né? É. Zé, eu gostaria de puxar a conversa por um outro lado, que é, como a Thaís, na apresentação do seu currículo, comentou, você teve muitos cargos de direção, né? E aí liderou equipes, né? Ao longo desse tempo, com todos esses cargos que você já ocupou, eu acho que isso é interessante para o nosso público ouvinte e que está nos assistindo também, essa troca de experiências, né? O que você tem sentido ao longo de todo esse tempo, nos treinamentos que você faz e nas equipes que você liderou? Quais são as características do recém-formado que está nos assistindo ou que está começando no mercado? O que ele precisa fazer, não de uma forma forçada, mas de uma forma natural, que realmente adquira a confiança dos seus gestores? O que ele precisa apresentar de resultados para que ele tenha, não vamos dizer sucesso, porque sucesso é uma palavra um pouco difícil de definir, mas para que ele consiga realmente ser reconhecido como um bom profissional? Luiz, essa questão humana é uma questão muito sensível, né? Porque, na realidade, quem não entende de gente não entende de negócio. Então, para ser gestor, para ser líder, eu diria o seguinte: você precisa entender de gente e, idealmente, gostar de gente, né? Agora, do ponto de vista do profissional que está iniciando a carreira, né, apesar de que o que eu vou falar é válido para profissionais em qualquer etapa da carreira, é ter as atitudes certas, sabe? Eu acho que esse é o aspecto fundamental. Em uma viagem minha para os Estados Unidos, há décadas atrás, eu comprei uma camiseta, né? Estava escrito em inglês que atitude é tudo, né? E eu usava essa camiseta em casa, porque eu queria que os meus filhos entendessem aquilo lá e entendessem
o quão importante é ter as atitudes certas, sabe? E, nesse caso, eu me lembro bastante de você, como jovem estudante, à frente da Atlética, né? E tendo uma liderança lá extremamente positiva, tendo a atitude de justiça, a atitude de buscar a harmonia, tá certo, né? Então, atitude é algo muito importante. Ninguém pode deixar isso de lado. E quais são as atitudes certas? Eu diria o seguinte: a maior parte de nós sabe o que é certo e o que é errado, né? Basta que a gente tenha a disciplina de não se desviar. Quanto ao jovem profissional, eu acho que uma atitude valiosa é ele estar aberto a aprender, tá certo? Então, ele se qualificar mais e mais, e dá tempo de fazer tudo, de se qualificar, de exercer a profissão, de se divertir, tá certo? Não são coisas conflitantes. Aliás, ao contrário, né? Tem gente... eu me divirto estudando, por exemplo, né? E ele tem que ter a atitude de aprender a ensinar. Então, ele tem que estudar, ele tem que se capacitar, agora ele tem que ter esse espírito de transmitir o conhecimento, de decodificar a coisa e conseguir estabelecer uma comunicação apropriada, de preferência com entusiasmo com os seus diferentes públicos-alvo. Interessante. Eu lembro do professor Zilmar Ziller Marques, que Sim. foi nosso professor da área de solos. Ele comentava que o saber, quando é compartilhado, ele não dilui, ele aumenta a concentração. Então, ele usou conceitos de química, e isso é muito importante, né? Porque quando a pessoa guarda para si o conhecimento, ela acaba aprisionando a possibilidade de que mais pessoas aprendam e que, no movimento até de avalanche, tudo melhore, né? Então, isso de você compartilhar é muito importante. Nós temos muita gente que está nos assistindo que é da área de vendas, que é da área de negócios, né? Então, isso que você falou de quem não consegue se relacionar com outras pessoas vai ter dificuldade de fazer negócios, né? Então, esse lado humano do profissional, né? E ainda mais no setor do agronegócio, que você, de repente, você está numa fazenda, no dia seguinte você está num evento, num hotel congresso, 5 estrelas. No outro dia você está junto com o pessoal do campo vendo a operação acontecer, né? Então, eu acho que saber navegar por todos esses universos é muito interessante também, né? Super Muito importante. Você citou aí o nosso querido professor Zilmar, né? Que tinha múltiplos talentos, né? E foi um educador de primeira, né? Então, essa capacidade de ajuste é importante. Agora, aqui também, Luiz, eu quero reforçar o papel de uma instituição como o Solo Agro, que leva cursos presenciais nas principais regiões agrícolas do país. E eu vou ressaltar também a questão do EAD, né, que representou uma mudança enorme em termos de oportunidade para quem quer evoluir, né? A pessoa pode ter acesso a grandes mestres em horários que são convenientes, com um custo que cabe em praticamente qualquer orçamento. Só vou, nessa questão de ensinar e mesmo de relação entre as pessoas, nas empresas, eu quero ressaltar algo que foi objeto de matéria de capa de muitas revistas de negócios nesses últimos anos, que é a força do propósito, né? Então, bons líderes conseguem identificar algo que vai além daquilo que é o resultado da empresa, do próprio resultado financeiro do colaborador, e fazer com que ele enxergue que, na verdade, o dia a dia dele é cheio de oportunidades dele contribuir na comunidade ou dele contribuir no meio em que ele vive, né? E quando as pessoas trabalham com propósito, elas acreditam que elas estão fazendo coisas que vão melhorar aquela comunidade ou aquele sistema,
elas trabalham com, vamos dizer, com muito mais alegria, sabe? Então, cabe a cada um de nós, na verdade, buscar o propósito daquilo que nós estamos fazendo. E não pode ser apenas a remuneração no fim do mês. Isso é muito pouco para as nossas vidas. Olha, que conselhos excelentes aqui, né? Tanto do professor Luiz Leone também aqui, né? E do nosso convidado Luiz. A gente brinca que os cabelos Zé brancos Roberto. servem para alguma coisa, né, Zé? Mas é muito importante, Muito bom, porque muito bom. é a vida nossa, né? Pessoas, a Excelente. gente está mexendo com pessoas o tempo inteiro. Esse exercício, né? Eu vou guardar essa frase que você falou, Zé, do propósito, né? De você fazer algo que consiga. É o famoso pensar globalmente e agir localmente, né? É isso. Comece na sua comunidade, na sua família, no seu negócio, para construir algo maior, né? Veja, tem que fazer sentido, tem que ter sentido, e muito do sentido tem que ser buscado por nós mesmos, né? Pô, por que eu estou fazendo aquilo? O porquê que eu estou nesse lugar, nesse momento? E as pessoas têm que ter essa capacidade de refletir um pouco sobre as suas vidas e realmente buscar esse sentido. Eu li um livro recentemente de um psiquiatra que foi preso no início da Segunda Guerra. Ele já jovem psiquiatra, e ele começou a observar o comportamento nos campos de concentração, tanto de soldados como de presos e tal. Viktor Frankl? Viktor Frankl. E ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, né? E o livro que eu li, o exemplar que eu li, já foi a 59ª edição, né? Então, nós precisamos entender o que faz sentido para a gente e buscar sentido dentro daquilo que nós fazemos, né? Excelente, muito bom Para você aí que está liderando uma equipe, né? E mesmo nas pequenas coisas, né? Sim. Guarda isso que foi falado aí pelo Zé Roberto. E fica aí a dica do livro, né? Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Se você quer ter aulas com o José Roberto, ele é professor dos nossos cursos aqui. Acesse o nosso site www.soloagro.com.br e quem sabe você não se torna um dos nossos alunos e aluno do professor José Roberto, né? E a gente vai passar agora. Tá muito bom o papo, né? O papo tanto dúvida, científico como de gestão. A gente vai passar agora para uma parte mais pessoal, né, da vida do nosso convidado. Então, vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. A gente vai falar um pouquinho do que o José Roberto faz fora, né, da gestão de grandes empresas, da presidência de associações. O que é o José Roberto fora da profissão, né? Ele comentou com a gente que ele gosta muito de coisas bastante simples, professor. Falou de caminhar ao ar livre, de nadar, viajar e gosta de apreciar um bom vinho. Fala um pouquinho da sua vida mais pessoal, mais o que você gosta de fazer fora do trabalho. Olha, eu tenho procurado fazer desde sempre, o que eu tenho procurado fazer é buscar o meu próprio equilíbrio, né? Nem sempre é fácil, às vezes uma esfera da sua vida acaba consumindo uma boa parte do tempo. Não que aquilo seja ruim enquanto você está fazendo aquilo, né? Mas aquilo não lhe deixa o tempo suficiente para você fazer outras coisas importantes na busca desse equilíbrio. Então, eu tenho buscado equilíbrio, eu gosto de ler assuntos diversos, né, como esse livro do Viktor Frankl, por exemplo, que você mencionou.
Eu gosto de ter atividades ao ar livre. No passado eu corria um pouco, né? Cheguei a correr 8 São Silvestres, mas eu nunca fui um grande atleta, sabe? Eu sempre procurei ser um esportista, né? Mas eu nunca tive uma super aptidão para um esporte que me permitisse um grande destaque, né? Mas eu gosto de caminhar, se possível, ao ar livre, em parques, vendo verde, se possível também em boa companhia, porque é totalmente compatível você caminhar e conversar ao mesmo tempo, né? Eu gosto de nadar porque o nadar me relaxa, ele relaxa o meu corpo, eu tenho uma sensação de bem-estar muito grande depois disso, né? E o vinho, assim, é algo que eu tenho procurado aprender alguma coisa, tenho principalmente apreciado nesses últimos 20 anos, né? Mas aí, novamente, sabe, o melhor vinho para mim é o vinho apreciado em boa companhia. Exatamente. Ótimo. O bom vinho é aquele que a gente gosta, né? Isso. E é legal, porque às vezes muitas coisas teóricas sobre o vinho acabam não se aplicando exatamente a todas as pessoas, né? À medida que a gente vai. Eu também tenho tentado aprender bastante sobre vinho, né? E é bem interessante isso. Muito bom. Sim, Eu muito acho que legal. a gente foi muito feliz na escolha do nosso convidado de hoje, Com né? certeza. E para quem não conhecia, acho que quase todo mundo do setor agro, em algum momento, ouviu falar do Zé Roberto, tantas empresas, tantas associações, né? Mas essa visão, né, que você ter navegado por tantos locais, em tantas situações diferentes, né? E se destacar como um profissional que busca o conhecimento e assume cargos de gerência, porque nem todos conseguem ter essa habilidade de comandar equipes, de manter o pique, né, de manter o pessoal. Então, uma satisfação muito grande, Zé. Muito obrigado de ter aceito o nosso convite aí. Muitíssimo obrigado por essa conversa deliciosa, né? E eu diria o seguinte, né, que eu gosto muito, inclusive, de viajar a trabalho, né? E depois de 40 anos exercendo a profissão, né? Cada viagem eu acabo aproveitando para encontrar alguns amigos, né? Então, o agro nos dá essa possibilidade também, né? Mas muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Que ótimo. Eu agradeço ao professor Luiz Alane por ter dividido a bancada novamente comigo. Agradeço novamente ao senhor José Roberto por ter participado aqui conosco do SoloCast hoje. Nós vamos ficando por aqui e fiquem de olho em nossas redes sociais que teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!